Seção 3, a derivada. Subseção 3.1, a derivada de uma função. Bem, gente, na seção 2, mais especificamente no exemplo 3 da subseção 2.1, nós introduzimos a expressão para a velocidade instantânea de uma partícula cuja posição varia com o tempo segundo uma função s de t. Tá? A expressão que obtivemos foi v de t é igual ao limite de s de t mais delta t menos s de t sobre delta t quando delta t tende a zero. Tá? Nós chegamos a essa expressão. E no final do vídeo dissemos que isso aqui, esse tipo de limite tem um nome especial, que é derivada. Então nós podemos definir a derivada de uma função f de x como a função f' de x, essa será a nossa notação inicial, expressa como este limite aqui, ó, limite de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x quando delta x tende a zero. Então, esta é a definição de derivada de uma função f de x, tá? Considerando que esse limite existe, né? Que é o caso para funções bem comportadas. Observem que nós temos aqui o mesmo tipo de limite. Troque S por F e T por X. E essa expressão aqui se transforma nessa. Certo? Então nós já temos aqui uma motivação para introduzir um novo objeto, né, que a gente vai chamar de derivada de uma função f, que por sua vez é também uma função, certo? Então a função f' de x, essa é uma notação que se usa em todos os livros de cálculo. A função f' de x, assim definida, e portanto obtida a partir de uma função f, é chamada de derivada da função f. Tá? Então dizemos que a velocidade instantânea é a derivada da posição da partícula em função do tempo, ou é derivada da função s de t. Simples assim, gente. Então um exemplo. Digamos que a gente queira calcular a derivada da função f de x igual a x ao quadrado, tá? Se f de x igual a x ao quadrado, então sua derivada, que é definida como limite de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x, quando delta x tende a zero. Então, para esta função nós temos limite quando Δx tende a zero. Se f de x é x ao quadrado, f de x mais Δx é x mais Δx ao quadrado. Menos f de x, x ao quadrado, sobre Δx. Aí, continuando, nós temos limite quando Δx tende a zero. Expandindo aqui, nós temos x2 mais 2x Δx mais Δx ao quadrado menos x2 sobre Δx. E aí, cancelamos esses dois termos, né? x2 menos x2 é igual a zero. Observe que os termos que ficam, todos eles têm um Δx. Podemos dividir separadamente cada termo por Δx. Δx por Δx dá 1, Δx ao quadrado por Δx
da ΔX. Então vamos tirar aqui esse expoente. Ficamos então com limite quando ΔX tende a zero de 2x mais ΔX. E é claro que quando ΔX tende a zero, esse termo aqui como um todo tende a 2x. Então, a derivada f' de x desta função f de x igual a x2 é 2x, certo? Eu gosto sempre de, quando eu ensino derivada pela primeira vez, usar a velocidade instantânea como uma motivação para introduzir a derivada, tá? Para que essa definição não surja do nada. Mas esse não é o único caminho possível, há outros caminhos para introduzir a definição de derivada. Bom, antes de encerrar o vídeo, deixa eu comentar que é comum encontrar na definição da derivada de uma função h no lugar desse ΔX. Tá? Então nós ficamos... É comum a gente encontrar isso aqui. Ó. Encontrar essa definição. f' de x é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Fica mais compacto, né? Mais fácil escrever h do que ΔX, mas não, do ponto de vista matemático não tem qualquer diferença, porque veja, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos trocando ΔX, aqui, por h, certo? Mas ao fazermos h tender a zero, no final o h desaparece, assim como ao fazermos ΔX tender a zero, no final do cálculo ΔX desaparece. Então não faz diferença se a gente trabalha com ΔX ou com h. Acredito que em geral os matemáticos gostam mais de usar h, tá? Mas os físicos gostam mais de usar ΔX. Mas eu também não fiz nenhuma pesquisa, tá? Isso é só fruto da minha observação. E, enfim, também não tem qualquer diferença, tá? Você pode trabalhar com qualquer um das duas, ΔX ou h. É isso, gente.